Olá, sejam todos bem-vindos à TV Estadão. Começa aqui mais um programa Interlocução, parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, e que traz sempre a análise da conjuntura internacional. Cada um na sua casa, porque estamos todos em quarentena. E os nossos temas de hoje são uma proposta de transição democrática para a Venezuela, o poder evangélico e o seu plano de poder no Brasil, e também uma análise de como será o mundo, especialmente na economia, depois da pandemia de coronavírus. Os nossos dois convidados, um é habitual, o embaixador Rubens Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, obrigado pela presença, e também o cientista político e professor da FGV, Guilherme Casarões. Casarões, obrigado pela presença também. E nós começamos falando sobre a situação na Venezuela. Em meio a essa preocupação toda com a pandemia de coronavírus, surgiu uma proposta dos Estados Unidos de uma transição para a democracia, mas sem Nicolás Maduro e sem Juan Guaidó. Embaixador, é o momento de uma transição desse tipo? Qual a sua análise? Olha, a Venezuela já vinha sofrendo uma série de sanções econômicas e comerciais impostas pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional. E mantinha um governo paralelo com Guaidó, também apoiado por todo um grupo grande, mais de 50 países. Nessas últimas 2 semanas, além da coronavírus, que está atacando também a economia venezuelana, já debilitada por falta de alimentos, falta de medicamentos, falta de água, surgiram vários fatos novos. Primeiro, no fim de março, os Estados Unidos indiciaram o Maduro e a cúpula do Partido Socialista por narcotráfico e colocou a cabeça do Maduro a prêmio, 15 milhões de dólares, e do Cabejo, que é o presidente da Assembleia, também 10 milhões de dólares, acusando que 250 toneladas de cocaína foram introduzidas com o apoio da Venezuela. Além disso, houve a queda do preço do petróleo, que prejudicou os Estados Unidos, a Arábia Saudita, mas também a Venezuela, que era uma grande produtora e exportadora de petróleo. E, ultimamente, a Rosneft, a companhia russa de petróleo que estava trabalhando na Venezuela, também saiu, vendeu seus ativos para uma empresa estatal russa. Aí veio, na semana passada, o governo americano e propõe um plano mudando o tom, porque era uma atitude muito agressiva, mudou o tom e propõe esse plano para uma transição democrática. Eles propõem levantar todas as sanções econômicas, políticas, mesmo pessoais, caso haja uma transição democrática com a criação de um Conselho de Estados integrado por 5 membros. Haveria uma eleição daqui a um ano, da Assembleia Nacional elegeria esse Conselho do Estado e se faria essa transição. O Maduro não seria exilado, não seria nada, mas as acusações contra eles continuariam. Então, é uma situação muito delicada. Esse plano de paz foi, evidentemente, negado pela Venezuela. A Rússia também se colocou contra, o Brasil apoiou, e, apesar dos Estados Unidos dizerem que alguns desses pontos são negociáveis, a situação na Venezuela, a partir dessa proposta americana, até aqui não mudou muito. Vamos saber aqui a opinião do Guilherme Casarões sobre se a transição tem mais chances, porque a gente viu uma espécie de um morde e assopra. Primeiro, o que descreveu o embaixador com a cabeça do Maduro a prêmio, e depois uma proposta de transição para ele sair pacificamente. Qual a sua análise, Casarões?
Bom, obrigado pelo convite. Essa vem sendo uma prática muito corriqueira do governo Trump, né? O tipo de negociação em que o Trump se envolve em vários casos internacionais, da Coreia do Norte à Venezuela, passando até pelos aliados da OTAN e a China, é exatamente esticar e soltar a corda o tempo inteiro, né? Então, a gente está vendo nesse momento uma tentativa relativamente flexível de se propor uma transição democrática na Venezuela, mas com todas as questões que o embaixador já pontuou, as dificuldades naturais, inclusive geopolíticas, para poder encaminhar um plano desse, até porque seria necessário a anuência de Rússia e China, pelo menos, além do governo Maduro e além da oposição na Venezuela, seria necessário um concerto mais amplo de países para viabilizar a existência de um plano desse tipo. A grande questão que eu acho importante se colocar nesse momento, o embaixador também comentou a respeito disso, é que o timing desse plano e o timing do envio de embarcações norte-americanas para o Mar do Caribe, para botar pressão sobre a Venezuela, que aconteceu ao longo da semana, é muito ruim, dada a própria situação da crise de coronavírus ao redor do mundo inteiro. Os Estados Unidos estão sofrendo duramente com essa crise, a gente já tem lá o maior número de mortos em números absolutos. A Venezuela ainda não sofreu tanto, a gente não tem muito como contabilizar de maneira precisa o que acontece na Venezuela. A última estimativa é que a gente tem mais ou menos 200 casos confirmados de coronavírus lá no país, o que é relativamente pouco perto de outros casos ao redor do mundo. Mas ainda assim, o momento é muito difícil, porque qualquer tipo de transição democrática pactuada, ainda que envolva um processo concertado, não tem como acontecer diante de uma crise dessa proporção de saúde pública. Então, o Trump, ele nesse momento, ele fez um cálculo eleitoral. Eu entendo que tudo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos está muito, tá umbilicalmente ligado ao processo de eleições que tudo indica que irá acontecer em novembro, que eles não vão mudar o calendário eleitoral. Então, essa tentativa de se apresentar como um grande presidente que viabilizou a transição democrática da Venezuela pode ser uma cartada importante eleitoral para o Trump nesse momento. O que a gente não sabe é, primeiro, se esse plano tem chance de dar certo, como o plano de paz para a Palestina, que a gente viu alguns meses atrás. Existem vários pontos em aberto que são difíceis e que até mesmo são intangíveis nesse tipo de proposta do governo norte-americano. Como o embaixador colocou, os processos, os indiciamentos contra a cúpula do Partido Socialista Venezuelano ainda continuam, então é muito improvável que a cúpula aceite esse tipo de negociação sem que haja uma anistia para eles próprios também. Havia uma expectativa nessa semana de haver algum tipo de deserção das Forças Armadas venezuelanas, que não aconteceu. Então está tudo muito em aberto, mas eu consigo ler esse plano muito mais como um cálculo eleitoral do governo norte-americano nesse momento do que propriamente como um plano para salvar a Venezuela, sobretudo numa crise como essa. Os americanos deveriam estar ajudando a Venezuela a superar a crise do coronavírus e não mandando destroyers para poder fazer pressão política sobre o governo venezuelano. Só para completar, a Venezuela pediu auxílio ao Fundo Monetário para obter recursos para enfrentar a crise e foi negado esse auxílio do Fundo Monetário, talvez por pressão americana. Mas com a situação da Venezuela se deteriorando rapidamente, com todo esse contexto que nós tratamos, se for negociado uma anistia dentro da Assembleia, da classe política, a oposição, os militares, aí abriria alguma possibilidade, porque do jeito que continua a situação política e econômica na Venezuela, com o preço do petróleo caindo ainda mais, enfim, com tudo isso que a gente sabe, é difícil a gente ver como o governo vai continuar se mantendo, porque mesmo o auxílio da Rússia e da China é limitado. Muito bem, assunto que nós vamos continuar acompanhando aqui no Estadão e também especialmente no nosso Interlocução para ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Nosso próximo tema é a existência de um suposto plano de poder evangélico no Brasil, um plano de nação evangélica. E eu vou puxar esse tema com o Guilherme Casarões, que recentemente publicou até um artigo sobre isso, um estudo dele, na revista Interesse Nacional. Queria que você compartilhasse aqui com os nossos telespectadores, Guilherme Casarões, enfim, qual a ideia central desse seu artigo sobre esse poder evangélico? Olha, eu tive o prazer de ser convidado para
que se baseia em estudos que eu já venho fazendo há mais ou menos 5 anos. Eu comecei a estudar as relações entre grupos evangélicos, lideranças evangélicas e a política externa brasileira, e aí eu comecei a pensar questões mais amplas vinculadas a esse projeto de poder evangélico. Claro que algumas ressalvas aqui são necessárias. Quando a gente fala evangélicos, eu não quero fazer aqui uma generalização dos mais ou menos 60 milhões de brasileiros que se identificam como protestantes, né, como evangélicos, em várias denominações. Aqui a gente está falando principalmente de certas lideranças evangélicas que estão à frente de algumas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, e que começaram a sair da esfera meramente teológica ou meramente religiosa e caminhar para uma esfera que abrange outros temas, sobretudo o tema político. O envolvimento evangélico na política ele não é novo, ele data da década de 60, mas ele ganhou muita projeção nas últimas 2 décadas. Então, você tem a formação e a consolidação de uma bancada evangélica, uma frente parlamentar representativa das lideranças evangélicas e de algumas igrejas em particular, e isso vem chamando atenção porque passou a fazer parte, passou a integrar a própria dinâmica política brasileira. As coalizões políticas que foram feitas de Lula a Bolsonaro, elas necessariamente se vincularam a algumas lideranças evangélicas, seja Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, seja Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive com a formação de partidos políticos identificados com esses grupos. Então, hoje há, nosso ecossistema partidário, por assim dizer, 2 partidos vinculados a igrejas específicas. O PSC, o Partido Social Cristão, muito próximo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é o partido, vamos dizer, do Silas Malafaia, já foi o partido do Marco Feliciano, e você tem o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, cuja cúpula é toda ela composta por membros, bispos, inclusive, da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, esse fenômeno do envolvimento mais amplo de lideranças evangélicas com a política é algo que vem chamando a atenção de vários acadêmicos, vários estudiosos ao longo dos últimos anos, e o momento do governo Bolsonaro foi muito propício para a gente olhar para essa questão, principalmente porque 70% do eleitorado evangélico no Brasil votou no Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro, desde a campanha, ele sempre teve nas populações evangélicas um grande objetivo, e até cabos eleitorais importantes dentre esse meio. Então, muito se chamou atenção para esse fato, porque quando a gente vê a constituição do governo Bolsonaro e, sobretudo, a narrativa que o governo Bolsonaro constrói a partir do momento em que chega ao poder, ela está muito ligada àquilo que a gente pode imaginar que seja um projeto de poder de algumas lideranças evangélicas, inclusive no plano cultural, na dimensão econômica, na dimensão da educação. Então, são vários planos em que o governo vem buscando trazer uma pauta mais religiosa, mais conservadora, mais voltada para conceitos como Deus, família tradicional, etc. Então, essas relações acabaram chamando muita atenção, e esse foi o mote que me levou a fazer esse estudo que eu publiquei na revista Interesse Nacional dessa última edição. Embaixador, o Guilherme Casarões fez até uma espécie de uma linha do tempo, mostrando que ao longo do tempo a ideologia não teve muito presente. Houve associações tanto à esquerda quanto à direita, mas agora elas parecem mais cristalinas. O exemplo americano lá do Trump, o senhor diria que de alguma forma está sendo procurado aqui, pode ser adotado aqui no Brasil, essa aproximação com grupos religiosos mais conservadores? Eu acho que está acontecendo. E o problema é que a nossa Constituição coloca o país como um Estado laico, sem a ingerência de religião, de credo. E nós vemos, como o Casarões mencionou, uma crescente participação de pastores, enfim, das igrejas na política, prefeituras, governos. Indiretamente hoje, no governo, vários ministros se declaram seguidores evangélicos e, inclusive, o que também acrescenta um elemento a mais é a tentativa de essa bancada evangélica, com o apoio dos ministros, e impor uma agenda moral na sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira é plural, ela não reflete o pensamento de A, B ou C, e algumas das agendas de costumes
que os evangélicos estão agora, de maneira militante, querendo aprovar a legislação sobre, é complicado, tem uma conotação política grande. E também por declarações e por uma série de pronunciamentos se vê que o projeto deles é realmente ocupar diretamente a presidência. E com essa provisão na Constituição de um Estado laico, coloca uma situação complicada para todos. Por isso que nós estamos começando a examinar já muitos estudos sobre isso, e é um tema que vai passar a estar na agenda nossa daqui para frente. Só para completar com Casarões sobre esse tema, a gente teve um primeiro ano do governo Bolsonaro dedicado a reformas, né, especialmente a da Previdência. Esse segundo, estamos aí no meio da pandemia e nos dois, difícil o relacionamento do presidente com o parlamento. Você vê ainda mais para frente algum espaço para essa pauta de costumes seguir adiante? O que eu queria colocar numa perspectiva mais ampla é o seguinte: o governo Bolsonaro ele se consolidou a partir de uma retórica, de um lado ligada a combate à corrupção, reforma do Estado e etc., mas teve a pauta de costumes e uma pauta identitária muito forte também na campanha e que ele trouxe para o governo. Esse não é um fenômeno isolado do Brasil, esse é um fenômeno que hoje a gente observa em outros lugares do mundo também. Nos Estados Unidos, né, se a gente for pensar na administração Trump, ela também foi muito ligada a uma dimensão identitária, muito voltada à população evangélica. A gente tem uma retórica muito fortemente cristã, ou vinculada a uma identidade cristã, em países como a Hungria, a Polônia, a Itália. A gente viu em Israel, nos últimos 5 anos, uma conversão de Israel para um Estado genuinamente judeu, ou seja, colocando a identidade religiosa e a identidade étnica como algo que define a sociedade israelense. A gente viu o nacionalismo hindu ganhando muita força na Índia nos últimos anos também, sob o governo Narendra Modi. Ou seja, essa pauta do que eu chamo de nacionalismo religioso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, com implicações ainda desconhecidas ou ainda imprevisíveis, e que chegou no Brasil por meio do presidente Bolsonaro. A ideia de que você só é brasileiro genuinamente se você for também cristão. A ideia do Brasil como Estado cristão, como bem lembrou o embaixador Rubens Barbosa, ela é uma ideia que ela pode até pertencer à sociedade brasileira, mas a Constituição exprime claramente a ideia do Estado laico. Então, quando você pensa que um governo é eleito não sendo evangélico, não sendo cristão, mas porque é evangélico, isso passa a ser um problema real. Quando as pessoas passam a subordinar a dimensão da fé à dimensão da cidadania, isso me parece algo muito complexo que a agenda evangélica parece querer avançar. Agora, um último ponto é que mesmo que no ano de 2019 a pauta de reformas tenha dominado a agenda política, houve, né, nas beiradas uma série de questões importantes que atenderam à vontade ou à expectativa dos evangélicos. Uma delas é a relação com Israel, né, de quem o Bolsonaro se aproximou bastante, fez uma promessa de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Essa é uma demanda primordialmente evangélica, porque há uma crença de que a embaixada sendo transferida para Jerusalém, isso é o cumprimento de uma profecia bíblica, né, do segundo retorno de Cristo à Terra. Ainda não foi feita essa mudança, mas há todos os indícios de que o Brasil está decidido a bancar essa mudança para esse ano de 2020. Essa é uma questão. Uma outra questão, por exemplo, tem a ver com toda a pauta amazônica, toda a pauta das comunidades indígenas, dos povos indígenas, né, principalmente na região amazônica, mas em outros lugares também, porque existe um componente ali ligado ao agronegócio, ligado à questão do meio ambiente, mas também ao missionarismo evangélico. Não à toa, uma das representantes que o Bolsonaro convidou quando ele fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU no ano passado, ele convidou uma indígena para participar do discurso, em que ele atacou o cacique Raoni, ele fez ali algumas considerações sobre a questão indígena, e ali você tem uma relação muito forte entre um conjunto de populações indígenas que já foram catequizados ou cristianizados, né, por missionários evangélicos, e essa me parece também uma tendência importante. Então, existem outras pautas no campo dos costumes, para além de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas que estão sendo implementadas pouco a pouco pelas beiradas e de maneira silenciosa. Só para fechar esse tema, embaixador, o senhor vê como a possibilidade concreta dessa questão da mudança da embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém? Olha, eu acho que isso continua na agenda, né? O presidente continua falando nisso,
mas eu sou meio cético. Eu acho que ele vai continuar falando para atender ao grupo político que o apoia, mas essa decisão é uma decisão que terá muito impacto no mundo árabe, nos interesses mais gerais do Brasil. Eu acho que vai continuar a haver a retórica, mas, em última análise, eu acho muito difícil que aconteça. E o nosso terceiro e último tema é a pandemia do coronavírus e seus efeitos devastadores na vida das pessoas, também na economia. Bom, começando aqui com o embaixador, o que dá para projetar para depois dessa crise, para a recuperação do mundo, do Brasil especialmente também, embaixador? Olha, até aqui nós temos discutido a questão da saúde, né? Como fazer para diminuir a incidência, diminuir essas curvas, proteger a vida das pessoas. Eu acho que a gente, a partir de agora, nós temos que começar a pensar como sair desse isolamento que todos nós estamos. E mais no segundo plano, o que eu acho que é muito importante, como vai ficar a situação interna e externa do Brasil quando terminar o coronavírus. Ninguém está discutindo isso, eu acho compreensível, porque está todo mundo focado na situação atual, na crise que nós estamos vivendo. Mas, em termos de país, eu acho que nós vamos ter que começar a discutir isso. Como é que vai ficar a economia depois desse orçamento de guerra, essa questão da inadimplência, a questão dos estados? Como é que nós vamos voltar a ter um orçamento normal depois disso? E, em termos internacionais, como vai ficar a situação do Brasil? O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, não é um país qualquer, é um país que tem 210 milhões de habitantes. Como é que nós vamos ficar? Nós mencionamos de passagem a situação de conflito internacional, nós estamos vendo aí restrições que são feitas hoje por vários países em áreas hoje críticas, como de medicamentos, máscaras e tal. A FAO tem um relatório mostrando que depois dessa crise pode haver tensões na situação alimentar também. E o Brasil é um grande país fornecedor de alimentos e é um país também que tem uma vulnerabilidade nessa área muito grande. O Brasil, na área do trigo, por exemplo, que é o responsável pela produção de pães, de massas, que estão na mesa de todos os brasileiros, importa 60% disso. E o que acontece se não tiver trigo disponível, se não tiver máscara disponível, se não tiver equipamento? Então, eu acho que há questões geopolíticas em curso, há questões importantes de relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a China. A situação hoje do Brasil na América Latina, como é que fica? E o mundo vai ser outro. E o mundo não vai esperar o Brasil. Se nós ficarmos paralisados até o momento em que a gente vai ter que enfrentar esse problema e aí começar a pensar nele, nós vamos ficar marginalizados. Casarões, a partir desse cenário que foi traçado pelo embaixador, eu queria que você primeiro dissesse se você tem algum ponto de concordância ou discordância. E não sei se a pergunta é muito ampla, mas a gente vê um governo que tem o presidente, que é populista, e uma equipe econômica que é extremamente neoliberal. Como é que fica essa composição, considerando que, nesse momento, esse governo está tendo que se dedicar um pouco mais do que fazia ao social? Olha, é uma pergunta difícil, porque qualquer exercício de futurologia no meio de uma crise como essa é arriscado. Então, a gente pode prospectar hipóteses, né, sem vaticinar nenhuma em particular, mas eu acho que algumas coisas são interessantes, né? A gente está, primeiro, diante de uma crise sem precedentes na história dos últimos 70 anos, né? O pessoal vem comparando muito com a crise do pós-29 e da Segunda Guerra Mundial, em termos de tamanho tanto dos impactos econômicos quanto da mudança política que ela pode nos acarretar. E uma coisa que me parece ponto pacífico, né, dessas análises que estão sendo publicadas é de que o Estado tem retomado ou reassumido um certo protagonismo, né? O Estado, inclusive, como o grande motor indutor da economia.
Então, para resolver a questão da pandemia, o Estado ele está presente o tempo inteiro. A gente tem que ser muito vigilante até para o Estado não passar a exacerbar suas funções tradicionais e implementar um sistema de controle e monitoramento das pessoas para além daquilo que deveria ser o combate efetiva à pandemia. Tem muita gente já acusando, por exemplo, a China de estar usando os mecanismos de reconhecimento facial, de controle via celular e etc., para poder extrapolar suas funções, né, rumo a um Estado cada vez mais autoritário. E a gente está vendo conversões autoritárias de fato, como observamos na Hungria uma semana atrás, de que uma mudança, uma lei aprovada no parlamento, basicamente suspende a democracia húngara por tempo indeterminado, criando, inclusive, restrições muito grandes à movimentação de pessoas, prisão em caso de desobediência civil, em caso de rumores que são espalhados pelas redes sociais, etc. Então, a gente vem observando o Estado retomando esse protagonismo, mas com risco de certos abusos, e eu acho que a eles a gente tem que ter uma certa vigilância. O que está acontecendo no Brasil é muito sui generis, o embaixador já começou a comentar. O Brasil ele é um dos pouquíssimos países do mundo, né, alguns dizem um dos 4 países do mundo, né, tirando Nicarágua e 2 países da antiga União Soviética, cujo presidente nega abertamente a dimensão sanitária dessa crise e a necessidade de se fazer um isolamento, um distanciamento social forte para poder conter, pelo menos nesse primeiro momento, o processo de crise. De modo que saiu na The Economist dessa semana, vem saindo da imprensa internacional de uma maneira geral, que o Bolsonaro vem sendo visto como um pária internacional. Na questão da pandemia em particular, a imagem do Brasil, sobretudo via presidente da República, vem sendo muito comprometida. Claro, a gente está num mundo de comunicação instantânea, de tradução instantânea das questões, então tudo que o Bolsonaro diz, tudo que ele tuita, tudo que ele coloca, né, em questão, vai aparecer na imprensa internacional de maneira muito rápida. Eu tenho um temor interno ao Brasil nesse momento, que é justamente a incapacidade do governo em administrar essa pandemia, poder nos levar a uma situação de tensionamento institucional ainda mais grave do que a gente já tem. Então, esses movimentos que a gente vê esporadicamente de convocação dos militares para uma intervenção baseada supostamente no artigo 142 da Constituição, ou essa briga do Bolsonaro com os governadores de estado, que pode levar a um cabo de guerra complicado do ponto de vista político, acho que essas coisas podem, de fato, nos colocar numa situação muito delicada em termos de fragilidade institucional ou da nossa própria democracia. Esse é o meu temor. Se isso acontecer, a imagem internacional do Brasil se agrava ainda mais. Com relação ao Paulo Guedes, né, um comentário que eu acho importante fazer é o seguinte: acho que ele mesmo já entendeu que estamos num momento de sermos keynesianos na economia. Né? A economia tem que ser estimulada e induzida pelo Estado. É claro que há formatos diferentes pelos quais isso pode acontecer. Os Estados Unidos testam um, países europeus testam outro, países escandinavos, em particular, têm adotado um modelo, por exemplo, essa renda básica que a gente está tentando mobilizar aqui no Brasil, já foi aprovado em outros países do mundo, sobretudo a Finlândia. Então, você tem modelos específicos pelos quais o Estado pode tentar reestimular a economia, sobretudo num momento como esse, em que os empregos estão sendo perdidos, em que as pessoas estão passando dificuldades tremendas, né? Sobretudo aquelas que não podem ficar paradas na quarentena. Então, eu acho que o Paulo Guedes já entendeu isso. A grande dificuldade, eu diria, é como chegarmos a um ponto de equilíbrio em que o governo assume parte dessa responsabilidade, em que ele consegue coordenar com governos federativos, estados e municípios, uma manutenção da quarentena para não sobrecarregar o sistema de saúde, e como a gente pode fazer uma transição, ou o que os cientistas vêm chamando de achatamento da curva, num ponto tal em que o nosso sistema de saúde aguente o tranco, né, para que a gente não chegue no final do ano com um dano sanitário, né, em número de vidas, mais grave do que qualquer crise econômica poderia gerar no curto prazo. Embaixador, o Casarões pontuou aí uma preocupação com um agravamento até da crise institucional. O senhor sempre fala aqui que para o investidor, para o mundo dos negócios, a segurança jurídica é importantíssima também. Como é que o senhor analisa esse aspecto trazido aí pelo Casarões? Aqui, hoje por hoje, ainda não creio que haja esse risco. Eu acho que uma das coisas que, pensando a médio prazo, nós vamos ter que fazer até para evitar esse problema é focar a questão da desigualdade. Nós vamos ter que enfrentar
quando eu estava mencionando no começo que a gente vai ter que começar a pensar a médio e longo prazo, eu estava pensando um pouco em todos esses aspectos. Nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado, nós temos que atingir esses privilégios que existem, vamos ter que fazer uma reforma tributária, o relacionamento dos estados com a federação, com o governo federal, tudo isso vai ter que ser visto. Essa questão de um eventual descontentamento, algum tipo de sublevação popular, isso tudo poderá ser evitado se nós tivermos planejado uma série de ações visando a redução do desequilíbrio, não só o desequilíbrio regional, mas também o desequilíbrio pessoal. Isso chegou o momento, acho que nós não vamos evitar isso. O grande problema nessa área que nós estamos discutindo, hoje por hoje, é a falta de liderança, na minha visão. Quer dizer, você não tem líderes nem na área política, nem na área econômica, nem na área empresarial, e com isso abre um vácuo de poder. Nesse sentido, você não pode excluir nenhuma possibilidade. Eu acho muito difícil que isso ocorra. Na minha visão, ainda não estão dadas as condições para uma ameaça desse tipo. Mas pela ausência de liderança, pela ausência de ideias claras do que nós vamos fazer no futuro, você pode imaginar que isso, de uma hora para outra, por alguma razão inusitada, possa ocorrer. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo hoje. O governo está abrindo os cofres, né? 700, 800 bilhões de dólares para ajudar as empresas, ajudar os menos favorecidos, os empregados, os trabalhadores, mas isso pode estar válido por um período limitado de tempo. A ideia é fazer esses pagamentos por 3 meses. Você imagine se isso se ampliar. Como é que fica? Então, eu acho que são questões importantes. Eu não vejo no curto prazo uma ameaça institucional, mas nós temos que levar em consideração todos esses fatores para evitar que se criem condições para isso. Casarões, queria que você complementasse o embaixador, mas já com olho naquilo que muitos políticos de diferentes tendências já estão olhando, que é a eleição de 2022. Parece que ela já contaminou, não sei se é uma boa palavra para usar agora, mas ela já contaminou esse ambiente político e de pandemia que a gente está vivendo, não? Já contaminou e eu diria que existem aqui 2 paradigmas ou 2 visões de mundo conflitantes, né? Você tem o paradigma segundo o qual terá mais sucesso em 2022 aquela pessoa ou aquela liderança política que conseguir guiar as pessoas rumo a uma medida mais abrangente e mais completa de distanciamento social, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e seguindo as boas práticas do resto do mundo, de uma maneira geral. Então, acho que o Dória, né, o governador João Dória, aqui de São Paulo, é quem vem buscando assumir esse protagonismo. Há governadores também no Nordeste, como Flávio Dino, governador Paulo Câmara, governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, que vem também insistindo muito nessa retórica da prudência, nessa retórica do distanciamento social como uma única solução neste momento para podermos superar, principalmente essa fase inicial, né, do pico da doença, né, dessa transmissibilidade que é realmente muito alta nesse começo. Então, esse paradigma eu acho que vai ser um dos carros-chefes para a gente poder entender a dinâmica de 2022. Né? Governadores que vão aparecer, Ronaldo Caiado, de Goiás, que vão aparecer na eleição, não necessariamente como potenciais candidatos à presidência, alguns certamente serão, mas sempre a partir dessa ideia de que foram eles os moderados, os baseados em evidência, os baseados na ciência, etc. E do outro lado, o presidente Bolsonaro, ele vem tentando estimular um tipo de estratégia que já era muito comum desde o ano passado. Né? Ele nunca negou que quer ser candidato à reeleição. Embora ele tenha dito na campanha que ele não queria se reeleger, queria até acabar com a reeleição, ele vem atuando no sentido de ser claramente já o seu próprio sucessor. Né? E dentro dessa estratégia que o Bolsonaro traçou desde o ano passado, ele vem buscando desesperadamente inimigos externos contra os quais lutar.
Então, esse inimigo já foi a imprensa, eu diria que ainda é. Esse momento de pandemia trouxe os governadores como grande inimigo político do Bolsonaro. Ele tentou achar alguns inimigos externos, inclusive, a China, no caso, né, da pandemia também. A própria OMS foi rivalizada pelo Bolsonaro, né, nas críticas que ele fez à organização. E não só ele, mas parte da equipe ministerial também, o filho Eduardo Bolsonaro, enfim. Então, essa estratégia do Bolsonaro, ela apela ao sentimento mais profundo do povo nesse momento, que é o desespero, dizendo o seguinte: olha, a imprensa está sendo histérica, os governadores estão sendo imprudentes, eu sou a única pessoa preocupada aqui com a saúde da economia e com a vida de vocês no futuro. Essa retórica é uma retórica que tem pegado muita gente. Então, muitas pessoas estão clamando pelo fim da quarentena, né, pelo fim do distanciamento social, justamente com base nessa retórica do Bolsonaro, que eu considero perigosa, porque ela contraria, né, os pressupostos científicos para o combate à pandemia. E agora, com essa história da hidroxicloroquina, o Bolsonaro tenta a sua cartada, vamos dizer, política mais importante, que é oferecer um remédio que possa ser a cura, a panaceia para o problema da Covid-19. A gente não sabe ainda em que medida isso vai acontecer. Os estudos são muito ambíguos com relação aos efeitos, inclusive colaterais da hidroxicloroquina associada com a azitromicina, né? Essa discussão que está hoje povoando aí o debate científico, o debate público de uma maneira geral. Então, eu acho que é uma aposta arriscada, que ela pode funcionar caso, primeiro, a quarentena funcione e caso o remédio dê efeito. Essa vai ser a cartada fundamental para o Bolsonaro poder garantir a sua reeleição. Agora, a que custo humano isso virá? A gente não sabe ainda dizer. Há um risco muito grande de que essa retórica, dando errado, gere um custo humano insustentável no longo prazo, e é para isso que a gente tem que se atentar também. Bom, a gente vai para a reta final aqui. Vou pedir até agora um depoimento pessoal dos dois nossos convidados, porque o nosso telespectador está vendo que estamos cada um aí na sua casa, seguindo o que as autoridades recomendam. Eu queria saber como é que está a vida aí, embaixador, e o que o senhor espera pessoalmente aí depois da quarentena, e depois o Guilherme Casarões também, por favor. Nós estamos aqui trabalhando, lendo, vendo filmes, estudando e pensando um pouco sobre o que vai acontecer. Eu só queria acrescentar ao que o Casarões disse em relação à eleição. Eu acho que, para concluir, que vão aparecer ideias durante o debate eleitoral, porque tudo isso que nós dissemos vai ocorrer em 2021 e 2022, essa inserção externa do Brasil, a recuperação da economia. Então, vai aparecer um conjunto de ideias defendido por algum grupo, por alguma pessoa, que vai disputar contra o Bolsonaro, que com essas visões que o Casarões mencionou. Eu acho que essa que é a situação. E nós estamos aqui sobrevivendo e esperando que esse período de isolamento termine o mais breve possível. Casarões, por favor. Olha, eu me sinto um privilegiado por ser professor num momento como esse, porque se tem uma atividade que não parou, parou só parcialmente, foi a educação. Os meus filhos estão tendo aula virtual, eu continuo dando aulas online para os meus alunos na FGV. Então, a vida, eu estou tentando manter, e acho que muitos colegas também, manter algum senso de normalidade, mas a gente sabe que é difícil. Nas poucas vezes em que a gente sai para fazer compras, para ir na farmácia, a gente vê que as ruas estão muito esvaziadas e que há pessoas que não podem parar de fato. Então, a gente entende e se compadece, né, com o que está acontecendo, e sobretudo com a população mais vulnerável que tem essas dificuldades de sobreviver tranquilamente a um momento de clausura como esse imposto pela pandemia. Acho que a grande questão é confiar agora nas autoridades, né? O embaixador comentou a respeito disso também, que o governo possa, os governos, na realidade, em todos os níveis federativos, possam coordenar suas posições e encontrar respostas factíveis para esse problema, sobretudo para a população que tem mais dificuldade de sobreviver a esse momento. E, claro, já tentar criativamente buscar soluções que possam não só amenizar a situação da pandemia, como também, né, proporcionar uma saída digna assim que a pandemia acabar, ou pelo menos esse primeiro ciclo da pandemia acabar. Eu continuo em casa, né, tentando sobreviver aqui, né. O impacto para a gente é muito mais o impacto do próprio claustro, né, de ficar meio, né,
tenso de ficar em casa o tempo inteiro e etc. Mas a tentativa de manter a normalidade, para quem pode, né, para quem é privilegiado nesse sentido, é uma boa opção para tentar sobreviver a esse momento difícil que a gente está vivendo. Muito bem, a gente também fazendo jornalismo de casa, eu agradeço aqui ao Guilherme Casarões, cientista político e professor da FGV, pela participação, também mais uma vez ao nosso parceiro de todos os programas, o embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Também agradeço ao nosso Cláudio da Luz, né, na produção e também na nossa coordenação técnica, direto da casa dele. A gente volta em breve com o próximo programa, só não sabemos de onde, se dos estúdios da TV Estadão ou se ainda nesse modelo de casa, cada um. Mais importante, saúde para todos vocês, para todos nós, e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais.